Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Dois cruzeirenses na seleção brasileira. A preparação para o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. Começou a venda de ingressos para a decisão no feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. De 4 jogadores na pré-lista da seleção brasileira, 2 convocados. Fabrício Bruno, zagueiro, está de volta à seleção brasileira e o Caio Jorge, hein, KJ19, convocado e bastante elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti. Os dois jogadores vão se apresentar depois do jogo de sábado diante do São Paulo e vão voltar a tempo da segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo estando na data FIFA, mesmo o jogo sendo na Bolívia, no dia 9, os dois estarão no dia 11. Isso o Cruzeiro trabalha com um projeto para que nenhum dos dois aí, nem o Caio, nem o Fabrício Bruno, para que eles estejam normalmente no dia 11 de setembro para a partida de volta das quartas de final diante do Atlético Mineiro, o jogo no Mineirão. Dos outros dois, Matheus Pereira e Kaique, estavam também na pré-lista, mas não foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti, pelo Leonardo Jardim. São sempre convocados os jogadores que são titulares no time cruzeirense, mas em breve aí, quem sabe, o Matheus Pereira. Eu sei que o coração de torcedor não quer que seleção brasileira atrapalhe em nada, né? Mas pensa na motivação desses atletas, faltando aí menos de um ano para a Copa do Mundo e eles estando na primeira lista, né? Essa é a primeira lista do Carlo Ancelotti. Fabrício Bruno, por exemplo, 3 jogadores que atuam na Europa para a zaga e ele. O Caio Jorge, João Pedro começou voando no Chelsea, Richarlison se recuperando no Tottenham e o Caio Jorge sendo lembrado. Então, claro, né, tem sonhos aí para disputar a Copa do Mundo e acho que eles se motivam ainda mais para jogar a sequência aqui no Cruzeiro. Então, não serão problemas para o técnico Leonardo Jardim, para o duelo da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira tem um jogo de ida no Estádio do Atlético, na Arena. E saiu a arbitragem, também saiu o VAR. E o Cruzeiro está acompanhando de perto aí esse movimento, porque vai apitar o Ramon Abate Abel, não apitou nenhum jogo do Cruzeiro neste ano. E o VAR é o Rafael Trace, o mesmo VAR do jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo que ficou 0-0 no Mineirão, e naquele lance teve um pênalti duplo, né? Naquele jogo. O Lianco agarrou o Fabrício Bruno, um outro jogador agarrou o Christian, e o VAR não o chamou. Era o Flávio Rodrigues de Souza, se não me engano, o dono do apito, e o Rafael Trace, mesmo o VAR escalado para quarta-feira, o jogo na Arena. Vamos acompanhar, né? Que a arbitragem aí não seja um ponto de problema, o Cruzeiro que vem sendo muito prejudicado ao longo desta temporada. A preparação para o compromisso diante do Atlético Mineiro teve sequência hoje. Amanhã o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe e vai definir se Luiz Sinisterra vai ser relacionado para esse jogo. Hoje ele fez uma atividade física na Toca, não treinou com todo o grupo. O Cruzeiro vem trabalhando essa questão do Luiz Sinisterra de uma forma bem cautelosa para que o atleta possa jogar quando estiver com uma condição legal, mas o treinamento desta terça-feira é que vai definir se o Sinisterra fica ou não no banco. Ele tem condição, está regularizado no BID, questão de visto de trabalho, não tem nada que impeça o Luiz Sinisterra de jogar, está regularizado. Agora é com o técnico Leonardo Jardim, ele que tem o restante todo aí à disposição para montar a equipe e, se quiser, pode até repetir a formação que venceu o Internacional no último sábado por 2-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Temos mais informações aqui na Samuca TV, mas primeiro eu quero falar
da Ideal, meu amigo. Idealpv.com.br é a proteção veicular que eu confio, você pode confiar também. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação e procure a franquia Zero Ideal. Sabe o que isso significa? Na hora que você precisar da Ideal, bater o carro, você não vai ter que pagar aquele valor que costuma ser um valor importante, que é o valor da franquia. A Ideal tem a franquia Zero e você pode consultar as condições. Idealpv.com.br. Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Vamos aguardar então o treinamento desta terça-feira na Toca, à tarde, que é quando o Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo de quarta-feira. Rian Guilherme, passando por exames médicos, testes físicos, dando tudo certo, vai assinar contrato e ser anunciado pelo Cruzeiro. Hoje não tivemos nenhuma novidade quanto à busca do Cruzeiro no mercado, muita informação pipocando, mas o Cruzeiro trabalhando aí para, nos próximos dias, ter alguma novidade, alguma situação mais concreta sobre quem vai ser esse outro atacante que o clube vai buscar no mercado. Venda de ingressos para domingo, hein? Torcedor tem um compromisso, lotar o Independência para o Cruzeiro buscar a vaga para a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Cruzeiro recebe o Palmeiras domingo 10h30. O ingresso, preço cheio, R$40, meia entrada 20. Sócio paga R$20. Independência, hein? É carga máxima que eu quero ver, 20 mil torcedores. Lá no domingo, as meninas estão fazendo bonito e elas podem colocar o Cruzeiro na história pela primeira vez, indo para a final do Campeonato Brasileiro Feminino e, com isso, garantindo uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Pedro Abílio tá na área e tem notícias do Cruzeiro, notícias, algumas delas que se misturam com o noticiário da seleção por conta das incontestáveis convocações, né? Em especial a do Caio Jorge, que para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2025, com 15 gols, 5 assistências, uma participação por jogo em gol marcado nos duelos do Cruzeiro no Brasileiro. Tem 20 jogos disputados, participou de 20 gols. Os números falam por si. O homem artilheiro isolado do Brasileiro e a convocação é justíssima. Notícias, Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Números impressionantes, né, Cirilo? Boa noite pra você também, pra todo mundo ligado na turma do bate-bola. O Caio Jorge, aos 23 anos, vai viver a sua primeira convocação. E há pouco, através do seu Instagram, Cirilo, ele colocou quase que um documentário, viu? Um vídeo com várias fases da carreira, principalmente posteriores a lesão que ele sofreu, né? Vídeos de bastidores da cirurgia, o recado que recebeu à época do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo até mostra, né, a cicatriz da cirurgia que também realizou no joelho. E o Caio Jorge, depois vindo para o Cruzeiro, registra também os gols neste vídeo. E por fim, a recepção da notícia com a sua família quando recebeu, né, a convocação do Carlo Ancelotti. Além desses 15 gols de Campeonato Brasileiro, com sinal eletrônico da Itatiaia marcando 6 e 15, tem outros 2 gols na temporada e 5 assistências. Então, 29 partidas para esses 17 gols que o Caio Jorge atingiu no fim de semana, sábado, com a cavadinha no Rocher, que marcou a vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Internacional. Fabrício Bruno, aos 29 anos, vive uma temporada de 36 jogos, ele que já fez 2 gols, né, neste ano pelo Cruzeiro, vai para sua 4ª convocação, são 3 com Dorival Júnior e essa foi a primeira com Carlo Ancelotti, no ano passado amistosos contra Inglaterra e Espanha. No mês de março de 2024, fez o jogo contra a Inglaterra, né, aquele amistoso, durante os 90 minutos esteve em campo. E em setembro e outubro foi convocado também para jogos contra Equador e Paraguai e depois para Chile e Peru nas rodadas seguintes das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Cruzeiro tem, portanto, 2 jogadores convocados, não vão desfalcar o time apenas com treinamentos, né, já que na data FIFA não teremos jogos nem do Campeonato Brasileiro e nem da Copa do Brasil. O Cirilo, Clássico já começou, eu já falo sobre isso, mas antes quero dar um recado para a Nação Azul que acompanha a turma do bate-bola, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Lembrando, foram abertos agora à tarde para o público geral a venda dos ingressos, ou as vendas de ingressos para Cruzeiro e Palmeiras. Jogo da volta, semana que vem, semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, as cabulosas venceram por 3-1 o Palmeiras na Arena Barueri e agora, no próximo domingo, às 10h30 da manhã,
amanhã fazem o jogo de volta no Horto, ingressos a R$40 com os sócios 5 estrelas, pagando R$20. Cirilo, no treinamento do time masculino, o Cruzeiro hoje teve novidades em campo. O colombiano Luiz Sinisterra participando da atividade com o grupo, o jogador de 26 anos já está regularizado, pode inclusive ser relacionado pela primeira vez para o jogo de quarta-feira. Ele já estava regularizado na terça, mas com apenas 2 treinos, o Leonardo Jardim não iria convocar, né? E o Sinisterra esteve no vestiário, esteve no Mineirão, acompanhou de lá o jogo do último sábado e agora já com atividades em campo, bem possível que seja relacionado pela primeira vez para quarta-feira. Hoje também Marquinhos participando do treino, ele que por dores na coxa ficou fora dos jogos contra Mirassol e Inter na semana passada, e agora o DM do Cruzeiro tem o Fagner, tratamento daquela fratura na fíbula, perna direita, e o João Marcelo, que já está fazendo trabalho híbrido na fisioterapia e também em campo. Outra novidade na atividade foi o Léo Aragão. Teve um problema lá nos dedos, né, mas ainda com a região, com a mão protegida, participou dos treinos de hoje. Ele também não esteve no jogo contra o Internacional no último fim de semana. Cirilo, 2 pontos à frente do Palmeiras, 2 pontos atrás do Flamengo. Então, depois de deixar a TV ligada para acompanhar a convocação do Ancelotti, agora à noite é deixar a TV ligada para secar os adversários diretos no Campeonato Brasileiro, ainda que as missões sejam ingratas, né? Complicadas, porque às 7 o Palmeiras pega o Sport no Allianz Parque. Palmeiras tem a terceira principal campanha nesse momento, mas com 3 jogos a menos que o Cruzeiro antes de entrar em campo hoje, né? Então, nesse momento, 18 contra 21. O Cruzeiro tem mais pontos, 41 contra 39. O Sport lanterna 1 vitória em 18 jogos. E o Flamengo joga às 9 no Maraca, pega o Vitória, 17º colocado, não vence há muito tempo. O Flamengo líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Caio Jorge e Fabrício Bruno na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos. Aliás, amistoso pro Brasil, eu fiquei com isso na cabeça, que eu falei que é amistoso pro Brasil, porque o Brasil já está garantido. Mas oficialmente não são amistosos, né? São duelos de eliminatórias que pro Brasil matematicamente não tem importância, mas pro Ancelotti sim, porque ele tá montando o time dele e tem pouco tempo até a Copa do Mundo. E os cruzeirenses com mérito reconhecido, Ale. E eu acho que fizeram por onde, viu, o Cirilo? Eu tinha até a expectativa que ele fosse fazer mais experiências nacionais, por assim dizer, né? Jogadores que atuam no nosso país. Eu sei que, acho que a convocação, a Vera mesmo, até as mais próximas da Copa do Mundo, eu acho que ele vai acabar ficando com os jogadores que atuam no futebol europeu. Mas essa aí que pra gente, né, pra Bolívia, pode ser um jogo decisivo, né? Mas pra gente, realmente, eu acho que um caráter mais experimental, amistoso e tal, achei que ele pudesse fazer novas experiências. De qualquer maneira, eu acho que muito merecido, né? O Caio Jorge está arrebentando, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno jogando demais há muito tempo. E tomara que eles consigam ter um bom rendimento, impressione o homem lá e consigam, aos poucos, ir cavando ali uma vaguinha, ou pelo menos ganhando ponto positivo com o italiano, né? Edu Panzi, como você observa as convocações, a presença dos jogadores celestes na lista do Ancelotti e também a convocação em si para os confrontos aí contra Chile, 4 de setembro, Maracanã, e Bolívia, lá em El Alto, no dia 9 de setembro. Edu Panzi, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo, amigos? Cara, encaro com normalidade a convocação do Ancelotti, a entrevista dele depois do anúncio da lista. Acho que explicou muito bem alguns nomes que surpreenderam determinadas pessoas. Ele falou, olha, eu quero conhecer muita gente. Tecnicamente, eu já conheço todos os atletas, mas uma coisa é você assistir o cara no estádio, pela televisão, acompanhar a carreira dele. Outra coisa é conviver, né? Tá no dia a dia, numa concentração, o dia de treino, como é o trato desse atleta num grupo com o próprio Ancelotti. Então, acho absolutamente compreensível e tem que fazer testes, porque são jogos, como você disse, que não valem muito para o Brasil, que já está classificado, é apenas para cumprir um protocolo, cumprir tabela, acabam que viram amistosos de luxo para a seleção brasileira. E sobre Fabrício Bruno e Caio Jorge, as convocações, né, são merecidíssimas, não tenho que contestar. Fabrício Bruno faz uma grande temporada, dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atuando aqui no Brasil, está em todas as seleções do turno do Campeonato Brasileiro, muita velocidade, muito bom na bola aérea, em posição física, é uma liderança dentro do Cruzeiro e pode levar isso também para a seleção brasileira, por mais que seja a primeira convocação ali com o Ancelotti, mas vai que dá certo, né?
E o Caio Jorge, essa é indiscutível. Indiscutível, é o melhor jogador do campeonato, foi o melhor jogador do turno do Campeonato Brasileiro, mais de 20 participações em gols, artilheiro da competição. Uma característica que eu gosto muito e que é boa pro centroavante, pro atacante, que não é aquele cara que vai ficar jogando de costas, paradão, ataca muito bem a profundidade, muita explosão física, tá iluminado em termos de finalização também. Então, merecidíssimo. Então, tomara que o Fabrício Bruno e o Caio Jorge aproveitem da melhor maneira possível a convocação, e eu espero que, se eles tiverem a oportunidade, que seja no Maracanã contra o Chile, para não se desgastar lá no El Alto, depois ter uma viagem para chegar aqui e jogar um clássico. Lembrando, né, terça-feira, nessa semana aí que o Edu tá falando, numa terça-feira o Brasil vai jogar na Bolívia, na altitude, 4.100 metros quase, lá em El Alto. E 2 dias depois, o jogo de volta, Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Vinícius Andrade, quero a sua opinião também sobre a convocação dos cruzeirenses. E é uma convocação que joga a luz também sobre o momento coletivo que o Cruzeiro vem tendo, inclusive mais uma vitória, grande vitória no fim de semana, que vamos debater bastante já na extensão da Turma do Bate-Bola no YouTube, mas as individualidades vão aparecendo com bastante frequência em um coletivo ajustado, né, Vinícius? Boa noite. É isso. Boa noite, Cirilo. Boa noite aos amigos, a todos que nos acompanham. Quando o jogo coletivo flui, ele potencializa as individualidades, e é isso que tem acontecido no Cruzeiro. Foram 2, poderiam ter ido 4. Matheus Pereira não seria nenhum absurdo se ele tivesse na convocação. Kaique também poderia estar nessa lista, já que o Ancelotti convocou o Alexandro, os laterais esquerdos que atuam no Brasil. Para mim, o Kaique e o próprio Luciano Juba estão à frente hoje do Alexandro. Mas aí tem a ver também com o estilo de jogo, com o que ele pensa, né, o Ancelotti? Eu digo que convocação não tem gabarito, sempre há uma margem para discordâncias, algumas divergências, mas eu creio que as convocações do Fabrício Bruno e do Caio Jorge são muito merecidas. A do Caio Jorge é quase que uma obrigação, tinha que estar nessa lista. A do Fabrício Bruno, muito justa. Ouvi na internet alguns torcedores falando, que absurdo, Fabrício Bruno. Quem diz isso é porque não tem acompanhado os jogos do Cruzeiro, porque tem feito uma grande temporada. A minha corneta maior sobre essa convocação do Ancelotti é em relação aos goleiros. Bento e Hugo Souza, eles não têm jogado mais que o Everson, por exemplo. O Bento tem acompanhado bem menos, é verdade, mas o Hugo Souza certamente não tem jogado mais que o Everson. O Alisson já é uma figura carimbada na seleção brasileira, mas se é por desempenho, se a convocação é por quem está jogando mais, acho que faltou o Everson.